Boa tarde a todos. Estamos aqui, eu e o evangelista Marcos Rodrigues. Seu nome é Carlos Koffman. Para trazer uma palavra de Deus para vocês. Vou ler as escrituras em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao 21. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, porque uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas por homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Como nós vemos aqui, muitos falam: as escrituras foi escrita por homem. É lógico, tem que ser homem para escrever a Bíblia. Só que esses homens, eles tinham o Espírito Santo. Quer dizer, eles não escreveram seus pensamentos, eles escreveram aquela vontade de Deus, que Deus expressava neles. Deus inspirou eles: escreve isso, isso, isso. Aí eles eram obrigados a escrever aquela coisa. Fora que ele, aqui nós vemos aqui, ó, que eles ouviram a voz do céu que desceu na nuvem e falou com ele: Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Quer dizer, eles tinham prova de que Deus estava lá, mas estava falando com eles, a obedecer a voz daquele homem. Porque aquele homem era Deus na terra, que veio morrer para redimir o homem pecador. Então, quando você está obedecendo a voz do Evangelho, é a voz dos homens de Deus que escreveu essas coisas, e não escreveram por vontade própria. A vontade do homem é pecar, fazer coisa errada, mas as Escrituras, ela vem mostrar a vontade de Deus, que é o contrário da vontade do homem. As Escrituras vêm mostrar que o homem deve se comportar dessa, daquela outra maneira, que é bem contrário do que o homem pensa. Então Deus, sabendo dessas coisas, ele sabia que a maneira dele converter o homem seria simplesmente mostrando a sua palavra, e aquele que cresce nele, como ele disse, ele receberia a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, tem vida eterna. Mas aquele que crê nele, como diz as igrejas, ele erra o alvo. Mas quando crê como diz a Escritura, ele acerta o alvo. É como eu mirar uma espingarda no alvo e eu deixar o cano dela torto por 2 milímetros para um lado, eu vou errar aquele alvo. Assim é quando você faz as coisas fora das Escrituras, você está errando o alvo. Você tem que vir e voltar para as Escrituras para você acertar o alvo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, e tudo que fizer por fé ou por obra, fazei em meu nome. Agora as igrejas fazem as coisas tudo fora do nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que os apóstolos fez quando receberam o Espírito Santo foi responder a pergunta de uns irmãos, que 3.000 almas, que disse assim: o que devemos fazer, varões e irmãos, para ser salvos? Eles não disseram para pertencer a uma igreja, para ser salvo. Ele falou: arrependei-vos e se convertei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Olha a receita de Deus aí para eles.
E por que hoje o povo não vai dessa maneira nas igrejas? Porque as igrejas trocou a palavra de Deus por um dogma. Mas nesta era, Deus trouxe um profeta, nesta era, para restaurar essas coisas que as igrejas perverteram durante as eras. E nós temos que voltar à fé apostólica novamente. Crer da maneira apostólica, como está nas Escrituras. Não crer como diz essa igreja, outra igreja, mas como diz as Escrituras. E o verdadeiro cristão não tem medo de errar. Porque a Bíblia fala, e nos fins dos tempos apareceriam falsos profetas e falsos cristos. Falso profeta é um falso pregador. Falso Cristo é um homem ungido, mas ele é falso porque pega a doutrina errada. E isso é o que nós mais vemos nesta era. As coisas sendo pregadas fora das Escrituras. Os dons de Deus sendo usados de uma maneira errada. Isso é o que? Falsos ungidos. Enganando o povo. Querendo tirar proveito financeiro nas costas das pessoas. Mas um verdadeiro cristão, ele vai para as Escrituras, ele não é enganado com essas coisas. Ele observa e faz a coisa só o que ele acha que é correto. Para isso que o Evangelho deve ser pregado. Para você analisar aquilo que você tem ouvido e comparar com as Escrituras. Nós não estamos mandando vocês ir para uma igreja, mas ir para as Escrituras e examinar as palavras do Senhor Jesus Cristo. E tudo que ele ensinou na Bíblia, ele passou para os discípulos. E os discípulos escreveram em forma de letra para nós. E hoje nós cremos em cada palavra que foi escrita nessas Bíblias. De Gênesis a Apocalipse. E tem igreja que crê numa parte e não crê na outra. Mas a palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse. É toda inspirada por Deus para nosso ensino. Por isso que o homem que não confiar na Bíblia, ele não está confiando em Deus. Porque a maneira de você crer em Deus é crendo nas Escrituras. Não existe outro método. É o método que Deus achou perfeito e deixou para nós. Por isso ele inspirou os apóstolos a escrever essas Escrituras. E os próprios apóstolos que escreveram isso disseram: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazei bem estar atento. Uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas por homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então essas coisas foram inspiradas. Os apóstolos ficaram em Pentecoste esperando a descida do Espírito Santo para depois sair evangelizando. Eles não saíram como muitos que não conhecem nada de Deus, saem abrindo uma porta de igreja e dizendo que é o pastor daquela igreja, sendo que não conhece nem mesmo acerca do batismo nas Escrituras, não conhece nada acerca dos dons. Pega e acha que abre uma porta e já vai ser um pastor. Não é assim que funciona a coisa, não. Eles precisaram primeiro ficar ali em Jerusalém, orando por 40 dias, para depois Deus vir encher eles do Espírito Santo. Para depois eles saírem pregando o Evangelho. Por isso que hoje temos muitos ensinamentos errados aí que não combinam com as Escrituras. Não leva a pessoa para lugar nenhum. Simplesmente leva ele para uma igreja, depois não leva ele para Jesus, que é Cristo. Ele não consegue avançar, porque tem um ensinamento errado. Mas quando você segue um ensinamento correto,
Aquilo te leva para a palavra de Deus, te leva a se encher de Deus. E quando você está de acordo com as Escrituras, essas promessas têm que ser cumpridas na sua vida. Aí você vai dar os frutos do Espírito Santo. O problema do povo hoje é que eles têm o dom e não têm o doador. E para você ter o doador, você tem que ser obediente às Escrituras. Senão esse doador não vem em você. Fora das Escrituras não tem como ele te selar. É como o vagão de trem. Quando eles faziam a carga no trem, tinha um inspetor que vinha analisar como é que aquela carga estava colocada naquele vagão. Se o inspetor visse que a carga poderia cair no meio do caminho, ele não colocava o selo naquele vagão. Aquilo tinha que ser arrumado. Assim é um crente. Quando ele é um crente numa igreja, mas não está de acordo com as Escrituras, Deus não pode vir e colocar um selo em você. Ele tem que primeiro ajeitar a sua vida de acordo com a palavra dele, para depois vir e colocar aquele selo, para ele vindicar que aquilo está correto. Assim é o nosso Deus. Ele não pode selar nada sem estar em ordem com as Escrituras. Por isso nós orientamos a todos: examinai a Escritura, que elas testificam de mim, Jesus disse. Não é examinar a igreja, examinar as Escrituras. Esse é um conselho que eu deixo para todos. Nós vamos entregar uns folhetinhos para vocês da nossa igreja, com os horários do programa que nós temos, o endereço da nossa igreja. E se alguém desejar ter mais conhecimento dessa mensagem, através desse folhetim tenha os dados da nossa congregação, para vocês acessarem o site e conhecer mais. Agradecemos em nome de Jesus Cristo por todos. Amém.